Filemão, capítulo 1, versículo 9. Hebreus. Chega no Hebreus e volta entre Tito e Hebreus. Capítulo 1 e único. Vou ler a partir do versículo 9. Diz assim: todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. A petição: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Apenas aí, irmãos, a palavra para intercessão, essa palavra é muito poderosa. Intercessão bíblica é uma ação de intervir, de suplicar, de pedir em favor de alguém, ou de alguma situação diante de Deus. A Bíblia vai dizer que o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Esta carta é muito confrontadora, porque ela traz uma realidade muitas vezes ignoradas por cada um de nós, por nós. E que realidade é essa? É a realidade do crente que pensa que tem razão. Vou repetir. É a realidade do crente que pensa que tem razão. A pergunta que eu falo: crente tem razão? Não tem. E essa carta vai falar exatamente sobre isso. Que crente não tem razão. Quem é Filemão? E o que significa essa carta? Paulo aqui, ele não vai se apresentar como o apóstolo. Não, ele vai dizer assim: eu sou Paulo, o velho, prisioneiro em Jesus Cristo. Prisioneiro e velho. Além de prisioneiro, eu estou velho. Então ele se apresenta como velho. Por quê? A instrumentalidade de Paulo é tremenda, irmãos. Ele já começa dizendo: se eu sou velho, eu tenho filho. Só que este filho é especial. Ele não foi gerado nos momentos bons da minha vida. Ele não foi gerado nos momentos de refrigério da minha vida. Não. Ele foi gerado em minhas prisões. É por isso que esse menino é tão especial para ele. Ele foi gerado em prisões. O apóstolo Paulo nos ensina muito acerca de prisões, porque estando preso, ele escreveu muitas cartas. Isso nos confronta. Porque muitas vezes nós aprisionamos a nossa alma e impedimos que o nosso corpo avance para fazer aquilo pela qual nós somos chamados. Pastor, defina isso. Pessoas livres, mas aprisionadas pela alma. Paulo é diferente. Mesmo quando o corpo de Paulo estava aprisionado em prisões, a alma de Paulo estava livre para pregoar o Evangelho. Corpo preso, alma livre. Isso nos confronta, porque a situação adversa que nos cerca, que nos envolve, não pode nos impedir de fazer a obra de Deus. As tempestades que você vive, que estão ao seu redor,
não pode impedir você de fazer algo para Deus. E aí surgem alguns questionamentos acerca disso, quando as pessoas dizem assim: por que Deus permite que eu passe por algumas aflições na vida? Por que Deus permite que muitas vezes a tempestade se levante contra a minha vida? Simples. No mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. O que Jesus está dizendo? A maior peleja de todas eu já venci na cruz do Calvário. A maior de todas as lutas eu já venci na cruz do Calvário. E quando eu entendo isso, eu vejo que muitas vezes os nossos questionamentos não vão, Deus não vai ouvir. Os nossos gritos de medo, Deus não vai ouvir. Mas o nosso clamor, ele ouve. Paulo está preso, velho, mas não deixa de escrever. Não deixa de adotar filhos espirituais. Essa carta já foi lida, interpretada e avaliada por alguns homens de Deus. Lutero, Martim Lutero, o alemão, o pai da reforma, vai dizer assim: essa carta ela destaca a declaração mais expressiva do cristianismo. Calvino vai dizer: essa carta revela com cores vivas a docilidade do caráter de Paulo. O Paulo pai e não apóstolo. Como eu disse, essa carta é mais pessoal. Paulo aqui vai mostrar que essa carta é menos pastoral e mais paternal. Quem é Onésimo? Gustavo. Fugitivo. Cometeu algum delito e fugiu. Neste tempo em específico, a palavra de Deus e alguns estudos vão dizer que nos tempos de Filemão e nos tempos de Onésimo havia no Império Romano cerca de 60 milhões de escravos. E Filemão era um desses senhores de escravos. Filemão era rico, Filemão era abastado. Mas um dia Filemão se converteu ao Evangelho. Onésimo cometeu algum delito. Filemão era dono de Onésimo. Quando Onésimo comete um erro, a Bíblia não descreve este erro. A palavra vai dizer que, por medo da sentença de morte, Onésimo vai fugir. Filemão, sendo dono de escravos, sendo senhor de escravos, ele tem uma tática, e ele usa essa tática, a mesma tática que os outros senhores tinham. E qual tática é essa? Se um escravo fugir, eu preciso sentenciá-lo à morte, para que os outros não façam aquilo que ele fez. Sentenciando ele à morte e matando ele, eu estou disciplinando aquele escravo, estou mostrando para os demais que se eles fizerem a mesma coisa, eles terão o mesmo fim. Diante dessa possível morte, Onésimo foge. Filemão é alcançado. Filemão é alcançado. Filemão vai ser alcançado pelo Evangelho. Filemão vai ser alcançado pelo Evangelho. Porque o Evangelho não se
restringe a rico, a pobre, não. Paulo vai pregar para Filemão. Filemão vai aceitar a Jesus. Filemão é rico. Onésimo é fugitivo, escravo. E a Bíblia vai dizer que eles vão se encontrar na prisão. E na prisão, o Paulo vai começar a pregar para Onésimo. E o mesmo evangelho que alcança Filemão, alcança Onésimo. Só que o Filemão não deixa de ser senhor de escravos. Ele tem muitos escravos. Mas agora a percepção de Filemão muda. E a Bíblia vai dizer que a igreja de Colossenses tem um novo endereço. A igreja de Colossenses agora, na casa de Filemão. Quando você ouve a expressão carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o endereço é casa de Filemão. A igreja de Colossenses estava na casa dele. Aquele homem se tornou bênção para o cristianismo. Aquele homem se tornou refrigério para muitos. A casa dele se tornou lugar de refúgio para muitos. Só que dentro do coração ainda tinha o sentimento: eu sou o senhor de escravos. E escravo que me desobedece é sentenciado à morte. Essa carta vai trazer uma confrontação muito grande para nós nesses últimos dias. Porque ela fala do perdão. E Paulo vai usar isso. No pecado de Onésimo, Paulo confronta Filemão. Ela fala de confrontação. No pecado de Onésimo, Paulo vai confrontar Filemão. Sobre o perdão, Paulo vai mostrar para Filemão que o perdão é a marca essencial na vida do cristão. Ele era cristão. A igreja era na casa dele. Mas ainda havia um sentimento lá dentro que tinha que ser arrancado. Fazia a obra de Deus, falava de Deus, professava a fé em Deus, disseminava o evangelho através da sua casa, através da igreja, investia em missões, porque ele era rico, mas dentro do coração ainda tinha sentimento de não perdoar, porque aquele escravo me deu prejuízo. Vamos lá. Capítulo 16, versículo 16 a 18. Alguém lê, por gentileza. É Jesus falando para nós. Põe na minha conta. Tínhamos condições de pagar? Não tínhamos. Jesus veio e disse: põe na minha conta. A parábola do bom samaritano. Vou deixar na hospedaria, estou indo, quando eu voltar, eu pago a conta. O que Paulo está comunicando aqui é: se ele te deve alguma coisa, eu pago. Se ele te deve algo, eu pago. Mas isso aqui é confrontador demais para nós. Porque aqui tem uma dívida, irmão, para ser paga. O Filemão deve muito para o Paulo. Ou seja, se ele perdoar aqui, irmãos, vai ficar devendo muito. Porque lá na frente ele vai falar: só para te lembrar, você deve a tua vida, tá, para mim.
Em algum momento da relação entre Filemão e Paulo, Paulo salvou a vida de Filemão. Está lá no extrato. Você me deve a tua vida. Mas agora você quer matar alguém, você se diz cristão, mas você quer matar alguém por causa de uma dívida. A igreja é na tua casa, mas você quer matar. Você fala do amor, mas quando é para amar, você não ama. Esse é o confronto. Essa é a tratativa. Vamos lá, verso 1. Vamos ver quem é Filemão. Como Paulo olha para Filemão. O evangelho alcançou quem? Os dois. Preste atenção. Um saiu devendo, se converteu na prisão. O outro virou bênção para a igreja, mas estava com um problema dentro do coração. Quando o Onésimo se converte, Paulo vai dizer assim: você vai ter que voltar para trás, Onésimo. E tem coisa do passado que você precisa arrumar. Tem um negócio lá no passado que você precisa acertar para você servir na obra. Devia para um cristão. Paulo é criterioso. Você deve para um cristão. Você quer servir na casa de Deus? Nós precisamos curar o coração do Filemão. E nós precisamos fazer com que você esteja apto dentro da obra de Deus para te servir com retidão. Então você precisa voltar para trás, mesmo arriscando a sua própria vida, porque pode ser, Onésimo, que ele nem lê a carta. Pode ser que o tiro venha antes de você entregar a carta. Aí você vai ver no capítulo 1, no versículo 1, Paulo vai dizer assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e ao irmão Timóteo, ao amado Filemão. Como Paulo olhava para Filemão? Você é meu amado. Você é um obreiro amado. Como um obreiro amado prega amor, que é a morte do outro. Como alguém que professa o amor tem no seu coração um ódio tão terrível, capaz de mandar matar. Tu é uma bênção. A tua casa é refrigério para muitos. Mas existem algumas coisas que precisam ser tratadas, filho. Então ele mandou Onésimo e depois manda a carta. E no que eu vi aqui, a consequência de um escravo político para ela. Isso. No período em que Paulo estava em Roma, um escravo político como Onésimo enfrentava sérias consequências. Podia ser marcado, punido severamente ou até mesmo executado. Pena de morte. Por que ele fugiu? O Paulo não vai dar destaque, por isso que eu falo que Pinto tem razão. O Paulo não vai dar destaque para a dívida. Ele vai dar destaque para o sentimento que existe dentro dos dois. Ele não fala nem acerca da dívida. Ele fala da pendência espiritual e emocional dos dois. Ele não destaca o valor da dívida. O que um fez para o outro, porque isso não importa. O que importa é que está aqui dentro. E precisa ser tratado. Para isso ele vai confrontar o Filemão. Versículos 6 e 7. A tua casa é bênção. Você traz refrigério para os irmãos. Só que agora eu vou testar a tua fé. Porque fazer o bem para quem você gosta é fácil. Agora eu quero ver você fazer o bem para quem te fez mal. Eita glória! E aí, irmão? E aí, irmão? Fazer o bem para quem você gosta é lindo. Mas fazer o bem para quem te quer o mal ou te fez o mal. E aí? Aí Paulo está dizendo: a tua fé vai ser testada agora, meu filho. Aí muitos
muitos olham para a Bíblia Sagrada e dizem, o tempo da lei era melhor. Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem e diz assim, se alguém te dá um tapa na direita, se alguém quiser a tua túnica, olha a percepção que os judeus tinham acerca de Jesus. Era essa a percepção. Nós queremos um líder que arranque o sangue dos nossos inimigos. Aí Jesus vai fazer assim, para começar, o meu reino é desse lugar. Meu reino não é da terra, é do céu. E ao contrário do que vocês querem arrancar o sangue do inimigo, eu vim derramar o sangue. Deu um nó na cabeça de todo mundo, até dos apóstolos. Os dois precisam de cura. Para curar, irmão, você tem que dar com a sua cara para bater. Paulo vai dizer para o Onésimo, você é meu filho, gerado em minhas prisões. Eu te amo, meu filho. Mas tem coisa lá atrás, tem prejuízo que você causou que precisa ser consertado. Não vou enviar mensageiro. Vou escrever uma carta de punho, eu vou escrever. Quando aquele que você entregar a carta, abrir a carta e olhar, ele vai ver que sou eu. Porque ele conhece a minha caligrafia, ele conhece o jeito que eu escrevo, ele já viu eu escrever antes. Ele vai identificar que sou eu. Só que quem vai levar a carta não é mensageiro, é você. Eu acho que o coração do Onésimo foi na boca. Agora eu vou. Como eu aceitei Jesus, agora eu vou para a glória. Só que isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso. E quando o Onésimo vai chegar, pastor, antes do Filemão abrir a boca para xingar o Onésimo, para falar do Onésimo, para mandar matar o Onésimo, a carta vai na frente. Preste atenção nisso. A carta vai na frente. E quem escreveu a carta tem autoridade nisso. Pastor, o que eu faço? Não se preocupe. Pastor, o acusador está se levantando contra mim. A carta vai na frente. Aleluia. E aquele que escreveu a carta tem autoridade para mudar sentença. Glória a Deus. Paulo quer curar os dois. Pô, recebe ele, meu filho. Você é meu amado. Você não é amado? Olha no capítulo, versículo 1. Filemão, amado obreiro, cooperador, recebe meu filho Onésimo, que eu gerei em prisões. Versículo 8 e 9. Paulo vai mostrar aqui, no versículos 8 e 9, a sua autoridade. Porque o que existe aqui? Um conflito entre dois irmãos em Cristo Jesus. Um que acha que tem razão e o outro que sabe que errou e que tem que ser perdoado, mas está com medo da morte. Precisa de alguém com autoridade no meio dos dois, para que um venha ser curado, para que o outro esteja apto para a obra. Versículo 8 e 9, alguém lê? Olha o que ele vai dizer. Por isso, ainda que em Cristo, grande confiança para te mandar o que te convém. O que pode dizer assim? Eu tenho autoridade para mandar você fazer. Eu tenho autoridade para mandar você fazer. Todavia, eu prefiro te pedir. Poderia falar com base
na autoridade apostólica, mas não em caráter. Isso aqui, pastor, isso aqui é tremendo. Pastor, o que é isso aqui? Aula de liderança. Isso aqui é aula de liderança. Exercício de autoridade. Eu tenho poder para te mandar fazer, mas eu preferi usar minha autoridade para te pedir em amor. Isso é lindo. O que tem mais efeito? Eu mandar fazer o que eu tenho autoridade, ou eu usar a minha autoridade para te pedir para fazer por amor? Qual o efeito aqui dessa autoridade é mais poderoso? Lembrem-se, eles precisam ser curados. Um é bênção na igreja, a casa dele virou igreja, mas o coração está precisando ser transformado. Aí Paulo vai escrever: ó, eu tenho autoridade para te mandar, mas eu prefiro usar minha autoridade para te pedir, para que você faça por amor a mim. Pastor, o que Paulo está fazendo? Usando a corda. Que corda? A do amor. Olha só. Filemão, meu amado, ó, recebe o Onésimo, o meu filho amado, gerado em prisões. Um conflito entre os dois, só que ambos unidos pelo amor do apóstolo. Pastor, o que é isso? O amor de Jesus Cristo por nós. Pastor, há uma diferença? Há um conflito? Existe. São iguais? Não, são diferentes. Um é senhor, o outro é escravo. Só que algo aqui vai chamar a atenção. Nossa, qual? Os dois foram alcançados. E daí? O amor que alcançou um, alcançou o outro. E daí? O amor de Jesus Cristo que nos une é mais poderoso do que as diferenças que nos separam. É isso que Paulo está falando. Existe uma diferença entre vocês gritante. Só que ambos, você é rico, não importa, você foi alcançado, você é escravo, você foi alcançado pelo mesmo amor. Qual amor? O de Cristo. E as diferenças? Caem por terra. Por isso que diferença dentro da igreja é bênção. Eu não toco, o José toca. Eu não ouço, alguns não. Quando você junta tudo, o cabeça manda, o corpo, cada um fazendo aquilo pelo que foi chamado. Onésimo vai levar a carta. Verso 18, irmãos. Se ele te causou algum prejuízo, algum dano, coloca na minha conta. Que conta? Aquilo que você me deve. Se você acha que a dívida que o Onésimo tem com você é grande, oi, irmão. Se você acha que a dívida que você tem com o Onésimo é grande, e a sua dívida para comigo? Quem nós somos? É um confronto. Quem nós somos? Nós somos o Filemão, que acha que está tudo bem, que está tudo ótimo, que eu estou na casa de Deus, eu sirvo na casa de Deus, eu invisto na obra de Deus. Mas quando alguém me deve,
eu não sou capaz de perdoar? Ou eu sou como o Onésimo, que está precisando de ser perdoado, que foi alcançado pelo Evangelho e que está buscando com misericórdia? Você já teve algum Onésimo na sua vida? E você não perdoou? É confrontador, não é? Achar que está tudo bem. Achar que fazer da minha casa uma igreja está tudo bem. Achar que o dinheiro que eu tenho para manter a obra, para investir na obra é suficiente. Não é. Por que não é? Que não basta pregar a palavra. Eu preciso viver a palavra a qual eu prego. E Paulo é confrontado de uma forma tremenda. Ele vai dizer assim: não receba como escravo. Irmão. Não receba como escravo, mas como irmão. Esquece a dívida, porque a dívida que tu tens comigo, ó Deus falando. Quer ser perdoado? É simples, perdoa. Receba como teu irmão. Da carta de alforria e recebe como teu irmão. Irmão, tinha uma dívida, o camarada era escravo, deu prejuízo. De repente ele chega na tua porta. Aí a carta diz: receba como irmão. Porque para mim, ele é irmão. Aí ele vai criar um escudo, pastor. Um escudo de proteção. Porque para mim, particularmente, ele é muito amado por mim. Ou seja, receba-o como teu irmão, porque para mim, particularmente, ele é muito importante. Paulo vai dizer: se você não gosta dele, se você não o ama, eu o amo. Então, isso aqui do perdão. Vamos para a instrumentalidade do Paulo? Paulo era bom, irmão. Não era comum o que se via. Ele vai fazer um trocadilho aqui, ó. Lê o verso 11 aí. Paulo vai dizer assim, ó: receba como teu irmão, porque particularmente para mim ele é muito importante. Porque em outro tempo ele te foi inútil. Que outro tempo é esse? Antes da prisão, em que ele não conhecia ainda a Cristo. No outro tempo ele te foi inútil. No outro tempo ele não conhecia Jesus e te deu prejuízo ainda. Mas hoje, você tem Jesus. Ele é útil. Sabe para quem? Para mim que estou preso e para você que tem uma igreja na tua casa. Porque o mesmo evangelho que você prega, o escravo fugitivo também prega. Então, no outro tempo, ele foi inútil, porque gerou prejuízo de você não conhecia o evangelho. Mas agora, ele não é útil só para mim. Ele é útil para mim. E é útil para você. Porque a mesma fé que te move, Filemão, é a mesma fé que move a você. Verso 10. Paulo vai mostrar que é pai. Peço por quem? Meu filho, que gerei nas minhas prisões. Pastor, o que é isso? Ganhou ele quando estava prisioneiro. Uma coisa é ganhar a alma de alguém quando você está livre. Outra coisa é você ganhar a alma de alguém quando você está aprisionado por ele. A laçada não termina.
Paulo não vai deixar saída. Verso 12, irmãos. Eu te enviei. Receba-o como você estivesse recebendo no meu coração. Como não receber, pastor? Ele gerou um filho, irmãos. Paulo está dizendo, ó, eu não estou te mandando um escravo fugitivo. Eu estou te mandando meu coração numa bandeja. Que amor é esse? Se um homem consegue amar desse jeito, pastor, se um homem consegue amar desse jeito, eu começo a entender o João 3,16. Porque Deus amou o mundo, eu começo a entender o tal. Que tal é isso? De tal maneira, não existe interpretação para tal. Tal é imensurável. Não dá para ser medíocre. É infinito. Não dá para contar. Mas dá para sentir. Aleluia. Tal. Eu não estou te enviando apenas um escravo fugitivo. Estou enviando o meu coração, as minhas entranhas, numa bandeja. Esse é o amor do Pai. Verso 17. O coração do Filemão estava duro, viu, irmão? Você viu como é que ele cercou? Estava difícil. Está vendo o Onésimo? Está olhando para o Onésimo? Receba-o. Você gosta de mim? Você me ama, Filemão? Está vendo o Onésimo? Receba-o como se você estivesse me recebendo. Você não está recebendo simplesmente um escravo fugitivo. Não. No momento que você receber, é como se você estivesse me recebendo. Sabe o mais lindo disso aqui? Dessa carta pessoal? É que aqui não fica definindo se ele perdoou ou não. Filemão perdoou o Onésimo. Por quê? Porque perdão, talvez eu esteja falando com Filemão ou com Onésimo. E a Bíblia aqui não vai escrever se ele perdoou ou não, sabe por quê? Porque essa decisão é sua. É pessoal. Você perdoa se você quiser. A Bíblia é perfeita. Perfeita. Não fica definido aqui se ele perdoou ou não. Por quê? Porque a decisão é nossa. Filemons. A decisão é sua. Onésimo. Um intercedeu. O outro se propôs a voltar. Mas a decisão de perdoar. Mas se eu quero alcançar misericórdia, eu preciso ter. Se eu quero alcançar o perdão de Deus dos meus pecados, eu preciso. Aí você ficou triste comigo, pastor. Eu não sei se o Filemão perdoou. Se o Filemão não perdoou. O que aconteceu com o coitado do Onésimo? Será que ele matou o Onésimo? Colossenses 4:8. Vamos ver o que aconteceu com o Onésimo? Colossenses 4:8 e 9. Você pode abrir e pode ler. O qual vos enviei para mim, O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, e tudo o que por aqui se passa, ele vos fará saber.
Olha o Anderson aí. Fiel. Amado e fiel. O que ele está fazendo? Levantar. Quem ele se tornou? Quem ele era? Escravo? Fugitivo. O que ele está fazendo em Colossenses 4, 8, 9? Trabalhando o quê? Na obra de Deus. Companheiro de Tito, amado e fiel. O evangelho muda ou não muda caráter? Pastor, não estou mais com o Onésimo. Agora eu sei que o que Deus fez com ele. De escravo fugitivo para ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Se você é Filemão, perdoa. Pastor, mas eu contribuo na obra missionária. Pastor, eu fiz na minha casa uma igreja. E aí? O Onésimo fez a carta de ocorrer a verdade, mas Paulo continuava preso nele. Pode ver no versículo seguinte. Juntamente com o Onésimo, amado e fiel irmão, que é de todos vós, e tudo que por aqui se passa, lá em Roma. Ele relata. Eles vos farão saber, versículo 10, Aristarco está preso comigo no Saúl. O sal. Paulo continuava preso. E o escravo fugitivo foi para o campo missionário fazer a obra de Deus. E o Filemão? Se o menino era bom. Agora de coração livre. Perdoa. Ô filho, perdoa. Ô honesto, busca por misericórdia. Muda a trajetória da tua vida. E Deus fará grandes coisas em sua vida.